Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora é oficial. Mano Menezes está de volta ao Corinthians numa clara manobra política pensando na próxima gestão. E com um contrato longo, hein? A gente vai falar sobre os bastidores dessa negociação, dessa contratação, falar das recusas, no plural, do técnico Tite e do que Mano Menezes pode fazer a partir de agora nesse time do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mano Menezes, hein? O terceiro técnico com mais jogos na história do Corinthians. Você sabia disso? Simplesmente atrás apenas de Tite e Oswaldo Brandão. O Mano tem 248 jogos sob comando do clube e participou de duas reconstruções. A primeira em 2008, quando ele chega na Série B para garantir o acesso. Naquele momento, né, o Corinthians fez um alto investimento, montou um time de Série A, mas o Mano, que já tinha tido uma expertise nesse aspecto, porque resgatou o Grêmio também na famosa Batalha dos Aflitos lá em 2005, até chegar ao terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2006 e vice da América em 2007. Depois disso, o Mano é contratado pelo Corinthians para fazer o mesmo processo. E consegue, porque ele sobe o Corinthians com sobras em 2008. Em 2009 é campeão da Copa do Brasil sobre o Inter, aquele time de Ronaldo Fenômeno, né? E só sai do Corinthians em 2010 chamado para Seleção Brasileira. Isso mesmo. Depois ele volta em 2014 e faz uma temporada regular de reconstrução também, montando um elenco base do time campeão brasileiro em 2015, aí já sob comando do Tite. Por que ele não continuou? Porque o presidente que assume em 2015 é Roberto de Andrade, com quem ele tinha tido rusgas lá em 2009. Quem estava também nessa gestão de Duílio Monteiro Alves até março deste ano. E quando o Duílio acabava falando para todo mundo ouvir que enquanto ele fosse presidente, que na sua gestão o Mano não trabalharia, era muito por conta do Roberto. Mas o próprio Duílio também dizia que tinha divergências com o jeito de trabalhar do Mano. Não se refere apenas à filosofia de jogo, metodologias e tal, jeito de trabalhar. Provavelmente, e aí não tenho maiores informações a respeito, mas no jeito mais, digamos, centralizador que o Mano Menezes tem e tal, uma questão assim mais da condução das coisas do dia a dia. Isso desagradava o Duílio. O Duílio não era muito fã, né, do Mano Menezes exatamente por conta dessas questões. O Mano e o Andrés tiveram algumas rusgas também, mas se reaproximaram num passado recente. E a gente sabe que o André Sanches, ele dita muito as coisas, dá muito as cartas ainda no Corinthians, tanto que fala constantemente que já não vai mais participar da política, que já cansou desse negócio, voltou a ser presidente. Depois ele disse que não é mais para ele, não sei o quê, e agora está sendo aí um cabo eleitoral do André Negão, André Luiz Oliveira, o candidato da situação, inclusive dizendo que será o homem do futebol. Recentemente o André Sanches foi ao Mesa Redonda, programa tradicionalíssimo da Gazeta Esportiva, lá do Osmar Garrafa, Thiago Salazar, Flávio Prado, toda a turma. E disse que o técnico ideal para ele seria o Mano Menezes. Então, claro que na impossibilidade do Tite, né? Que é mais ou menos o que acontece agora. Que é mais ou menos o que aconteceu quando o Corinthians, antes do Luxemburgo, sondou a situação do Mano, empregado pelo Inter. Porque o Tite, obviamente, foi o primeiro contatado, era a primeira opção, mas naquele momento ainda muito recente, o Tite esperando ainda a janela europeia, o Tite não trabalharia no Brasil, aquela coisa toda. E aí o Corinthians então foi ao Mano, que é empregado, disse numa entrevista, inclusive à beira do gramado num jogo do Inter, eu não estou no mercado, eu estou trabalhando aqui. O Mano não pretendia sair do Inter e olha que o presidente do Inter segurou o Mano o quanto pôde, inclusive numa sequência de 5 derrotas, depois ele toma um 3-1 no Grenal, que era para ser um 3-0, sai um golzinho do Inter no finalzinho, uma derrota muito forte e mesmo assim o presidente segura o Mano naquele momento. Se você olhar os números, apesar dessa sequência negativa do Mano no Inter, eles não são ruins. O aproveitamento dele é 60%. A questão é que o time não jogava a ponto de você ter uma perspectiva melhor, como, por exemplo, hoje o torcedor colorado está tendo com o Eduardo Cudê. O time caiu muito de produção de um ano passado, em que ele é vice-campeão brasileiro, para essa temporada, em que ele não chega nem na final do Gaúcho, em que ele acaba eliminado de competições e acaba na Libertadores, apesar de ter tido uma boa campanha,
os jogos eram muito sofríveis, assim, o Inter conseguiu resultados bons num grupo fraco, né, Metropolitano da Venezuela, fazendo um gol no último minuto, enfim, parece, e aí a gente tem que olhar o contexto, né, parece que o trabalho foi bom esse ano, pelos números, mas não era. Você olhava o time do Inter e tinha muitas dificuldades. Eu vou dizer de novo, é bem verdade que ele não teve os reforços que o Cudê teve, como o goleiro Sérgio Rocher e o centroavante Ener Valencia, mas com o que ele tinha à disposição, até pelo que ele demonstrou no ano passado, o trabalho caiu muito. Mas enfim, o Mano Menezes, empregado, tentou continuar no Inter, mas o Corinthians já tinha ido atrás dele naquele momento. O Roberto de Andrade já não estava mais no clube. E desta feita, aconteceu a mesma coisa. O Tite negociando com o Flamengo, e aí eu imagino aqui que o Duílio Monteiro Alves, de novo, né, acabou marcando ali um atestado de ingenuidade, de inocência, para não dizer amadorismo. Assim como fora com a Townsend, assim como fora com o Vitor Pereira, agora, de novo, ele imaginou que, bom, já que o Tite não negocia com um clube que tenha técnico empregado, eu vou mandar embora o Luxemburgo. E, repentinamente, numa quarta-feira à tarde, tchau, Luxemburgo. Agora sim, já que o Tite está negociando com o Flamengo, ele disse que não trabalharia esse ano, ele disse que não trabalharia no Brasil, não tem problema. Já que ele está negociando com o Flamengo, o Tite é uma possibilidade. Até porque, como tem uma eleição que se avizinha no nosso horizonte, o que o Duílio pensou? Se eu consigo o Tite, pronto, a chapa Renovação e Transparência, ela está reeleita. Porque o Tite agradaria todos os corintianos. O Mano até divide um pouco opiniões. Acho que agora o torcedor vai apoiar, não tem muito o que fazer, ele tem uma identificação com o torcedor do Corinthians e tal, entre os nomes à disposição, e nem tem tantos assim, o Mano Menezes talvez seja uma solução interessante, mas o Tite, cara, o Tite não tem rejeição. Contratando o Tite, o Duílio, ele garantia, inclusive, o final da temporada, acalmava a torcida e ainda garantia uma reeleição. Só que bateu na trave, né? Ou com a cara na porta. O Corinthians recebeu informação de que o Tite continua sem a intenção de trabalhar esse ano e no Brasil, e vamos ver se isso muda ali na frente, né? Porque o Flamengo já decidiu que não quer o Sampaoli, e só não demite o Sampaoli porque o Tite ainda não deu o sinal positivo esse ano. Resta saber se o Tite vai, não quero usar termos fortes aqui, mas assim, inverter essa lógica, né? Inverter esse processo que ele mesmo estava defendendo, de que ele não trabalhava esse ano. O Flamengo está esperançoso ainda nesse sentido. E o Corinthians pensou que, né, se ele está negociando lá, ele pode negociar cá, pô, Corinthians e tal, pode seduzir o Tite. Isso não aconteceu. O Tite, inclusive, tem um alinhamento, digamos assim, já está apalavrado com o Flamengo para 2024. Se ele vai antecipar isso, a gente ainda não sabe. E aí o Corinthians se viu, de novo, a ver navios. O Duílio contou com a permanência do Vitor Pereira para a temporada seguinte. O Duílio apostou em Silvinho, apostou em Lázaro, não deu certo. O Duílio bancou o Cuca, mesmo sabendo da rejeição, não deu certo. O Duílio não conseguiu fazer muitas coisas interessantes. E aí se viu, né, na necessidade de contratar o Luxemburgo, mesmo, né, com todo mundo dizendo contra e tudo mais, não tinha muita opção naquele momento. Ainda soltaram o nome do Roger Machado, e não só soltaram, tá? O Roger foi procurado, só para vocês terem uma ideia. E aí eu sei de fonte segura que ele foi procurado realmente inicialmente. Vazou o nome, rejeição absurda, não, volta, vamos pro Luxemburgo, que esse aqui, segundo o torcedor, é menos pior. É assim que a diretoria trabalhou. E agora, ele não tinha muito o que fazer. O Duílio teve que, inclusive, reconsiderar as próprias palavras, né, quando ele dizia que, na sua gestão, o Mano não trabalharia com ele. Se tinha a ver mais com o Roberto de Andrade do que com ele, não sei. Ele chegou a dizer que tinha divergências em relação ao jeito de conduzir as coisas. Passou por cima disso tudo. E o Mano Menezes, que a gente conhece, não é pecado o que eu vou dizer, e nem uma crítica, é uma constatação. Sabe muito bem lidar com negócios e contratos, sabia que o Corinthians estava com a necessidade. E quando você negocia com alguém que tem a necessidade, você está em vantagem. E o Mano Menezes sabia disso. O que eu quero dizer com isso? Faltando 2 meses para terminar a gestão do Ilho, ele não poderia oferecer a um técnico do quilate do Mano Menezes, até pela identificação com o clube que ele tem, um contrato de 2 meses. Então o mínimo que ele poderia oferecer seria um contrato até o fim do ano que vem. De qualquer forma, ele estaria entregando para o próximo presidente
um treinador que o próximo presidente não escolheu. Concordam? Se ele for da situação, as coisas estão um pouco mais conversadas, porque já falei aqui que o André Sanches, o homem do futebol, queria mesmo o Mano. Então, ok. Se for da oposição, o próprio Augusto Melo já disse em entrevistas que não seria o nome da sua preferência. Caso o Augusto Melo seja o presidente, o próximo presidente, ele vai rescindir com o Mano? Ele vai pagar uma multa? E aí vem o pior. Não suficiente em assinar com o Mano até o fim de 2024, o contrato anunciado pelo Corinthians na nota oficial no seu site é até o fim de 2025. 25! Nós estamos falando de um planejamento a longo prazo num clube que não respeita isso na prática. O Duílio fechou um contrato de 2 anos e 2 meses com um próximo treinador sem saber quem será o próximo presidente. Isso eu nunca tinha visto. Porque a gente já tem uma informação que a oposição não tem uma preferência pelo Mano. Pode ser que o Mano faça um bom trabalho agora no final do ano, salve o Corinthians dessa posição da tabela, seja até campeão da Sul-Americana e não tenha muito o que fazer, ele tenha que continuar com o Mano. Agora, se ele não consegue e ele chega à conclusão que, sei lá, ele quer um técnico estrangeiro, o que ele vai fazer com um cara com 2 anos de contrato e provavelmente uma multa rescisória poupuda? Trata-se, na minha opinião, de uma irresponsabilidade do atual presidente. Mas o Mano Menezes provavelmente exigiu isso. Ah, você quer me contratar? Você está precisando? Não tem outro nome no mercado? Eu aceito. Com 2 anos de contrato. E aí, como o Duílio demitiu o Luxemburgo sem ter um treinador, contando que o Tite, que estava negociando com o Flamengo, iria desistir do Flamengo para acertar com o Corinthians, se viu em vias de entregar ao Mano aquilo que ele quisesse. E foi o que aconteceu. Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Capacidade para fazer um bom trabalho? Ele tem. Já vimos isso, inclusive em trabalhos recentes. No Inter ele divide opiniões, né? Porque ele tem um 22 muito bom, um 23 nem tanto. Mas ele tem, na sua história, currículos vitoriosos, boas reconstruções, inclusive no próprio Corinthians. E é o que ele vai fazer. Até o final do ano, com muitos jogadores encerrando o contrato, o que ele vai fazer? Ele vai montar uma equipe para a próxima temporada. Isso é o que ele vai fazer. Agora ele precisa apagar um incêndio, que é o clássico contra o São Paulo no sábado e o Fortaleza na semana que vem. É um cara que acompanha o futebol brasileiro, acompanha o Corinthians, que conhece o clube e que vai chegar adaptado. Disso não temos dúvida. Nesse aspecto, óbvio que foi uma boa solução. A minha discordância é com a forma como as coisas aconteceram. De novo, a diretoria do Corinthians agindo de uma forma instintiva, para não dizer amadora. Mano Menezes, você é mano do Mano? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!